Olá, o CM Agora está no ar. Fez os destaques do programa de hoje. Anderson de Tuca faz questionamento sobre preços da gasolina. Emília Corrêa critica o grande número de obras inacabadas. Américo de Deus fala sobre o projeto de autoria dele que trata sobre o uso racional da água. Isaac faz alerta sobre prédios em Aracaju. O vereador Lucas Aribel ocupou a tribuna para falar sobre a necessidade de iniciativas e ações para a pessoa surda. O CM Agora está no ar. O vereador Anderson de Tuca utilizou a tribuna para fazer questionamentos sobre o preço da gasolina no estado. Esse aumento do combustível sem nenhum aumento devido do governo federal. Eu queria que o PROCON estadual, PROCON municipal ou qualquer poder fiscalizatório tentasse justificar o porquê. Por exemplo, aqui em Aracaju, é um valor, no interior é outro totalmente diferente. E a gente percebe que existe uma rede, também de combustíveis, que ela aumenta sem justificar nada. Aumenta sem nenhum motivo. Não aumentam, por exemplo, eu acredito, é possível aumentar quando o governo federal anuncia, vereador Isaac, algum aumento. Hoje já está tão difícil se viver, com tudo caro, e você vê uma gasolina subir sem motivo algum. Vereador Américo, eu queria compreender essa logística e já solicitando do nosso poder público, do nosso PROCON, que fiscalizasse esses postos de gasolina em relação ao porquê desse aumento de um dia para o outro. Hoje um dia era 4,4, hoje já está 4,29. Então, qual é o real motivo, o porquê desse aumento? Pelo fato do governo federal não ter anunciado nenhum tipo de reajuste, a gente não compreende essa logística, onde eu acredito que deveria ter um preço mais igualitário, posto com 4,19, 4,29, o porquê desses valores exorbitantes. Já passamos hoje aqui uma grande dificuldade para você se manter com o seu salário que não é pago em dias, com reajuste que não existe, principalmente para servidor público, onde você depara com uma grande inflação, onde você não tem um grande poder de consumo e você tem um aumento exorbitante e não tem uma justificativa. Estou de antemão fazendo a solicitação e irei fazer a indicação, vereador doutor Gonzaga, para que o PROCON do Estado e do município possa me explicar esses aumentos exorbitantes que esses postos de gasolinas ficam mandando e desmandando no estado de Sergipe. Durante o pronunciamento, a vereadora Emília Corrêa criticou o grande número de obras inacabadas espalhadas pelo estado. O número de obras paralisadas no estado de Sergipe. 343 obras paralisadas no estado de Sergipe. Mas muitos inícios e assinaturas de ordens de serviços no ano de 2018. Mas as obras... 343 obras paralisadas no estado de Sergipe, vereador Elber Batalha, que dá um valor aí de mais de 400 milhões. É uma irresponsabilidade muito grande de um gestor, não é? O dinheiro chega, a obra não se conclui e fica todo mundo assim no prejuízo. E se for falar, meu Deus do céu, se for falar, é discurso ácido. Se tocar, não é para falar mal do político. E o pior é aquele político que é personagem, que vem para defender, muitas vezes, e até dizer que o colega está mentindo. Ele mente, ele é o personagem, ele agrada ao chefe dele e ainda coloca a imagem da gente em jogo. Mas, olha, esses dados são dados passados pelo Tribunal de Contas, viu? Pelo Tribunal de Contas e pela Caixa Econômica Federal. Então, nós precisamos de um ano como esse, quando a gente vê também um gestor municipal, que é o senhor Edivaldo Nogueira, assinando um monte de obra e um monte de dinheiro que está chegando para coisas que certamente não são tão importantes quanto a saúde, tão importantes quanto a segurança pública. Ninguém é contra festas, mas há um movimento muito forte para a realização de festas. É como se
povo precisa se divertir, o povo precisa sim, mas antes de mais nada, o povo precisa de saúde, precisa de segurança, precisa de educação. Mas na hora da festa todo mundo corre, vem emenda de cá, de lá, e as festas acontecem. Eu tenho a impressão que é para iludir, muitas vezes, o povo. O uso racional da água foi tema do discurso do vereador Américo de Deus, que falou sobre um projeto de autoria dele que trata sobre o assunto. Um projeto de lei que cria o município de Aracaju o programa de conservação e o uso racional de água nas edificações e dá outras providências. A água é a fonte da vida. Precisamos conservar os nossos recursos hídricos, porque se assim não fizermos, a água vai faltar. E só vamos sentir quando doer no nosso bolso, quando buscarmos esse recurso e não termos aqui para o nosso sustento do dia a dia. Veja vocês. Então, eu para ajudar nessa questão, fiz dois ofícios solicitando a DESO que informasse que tipo de ações educativas estava sendo feita para incentivar a população a economizar água. Também, da mesma forma, fiz outro ofício informando, pedindo explicações como está sendo feito o tratamento de esgoto, porque está sendo cobrado fortunas pelo esgoto e o esgoto é jogado nos nossos rios sem o tratamento, devido tratamento. Estão pagando pelo tratamento da água, do esgoto, e não está sendo feito. Portanto, na minha observação, é uma cobrança indevida. Cobrar pelo esgoto que não está sendo tratado e jogado no rio de forma irresponsável é simplesmente não respeitar nós podemos dizer, os nossos recursos hídricos. Portanto, eu pedi a DESO que justifique essa cobrança, mostrando como é que está sendo feito, de que forma está sendo feito ali o tratamento do esgoto que nós estamos pagando aqui e pagando caro. Ao utilizar a tribuna, o vereador Isaac fez um alerta sobre prédios antigos no município de Aracaju. Quanto tempo mais nós teremos que esperar para tratar da questão dos prédios que estão abandonados ou interditados? Meu caro Bigode, o prédio do INSS, no qual eu trabalhei por vários anos, ali na Carlos Phillips, chamado Edifício Sede do INSS, está interditado há mais de 6 anos. Há mais de 6 anos. Foram feitos 3 leilões, ou 3 processos de vendas, e os 3 foram dados como desertos. Começou a se falar em 2 milhões, baixou para 6 milhões, e hoje sequer se tem um valor para poder... Pois é. Se falou da UNIT ter intenção, depois da FANESE, e até agora, efetivamente, nenhuma empresa se mostrou interessada de fato naquilo ali. Para piorar a situação, antes de passar a parte dos meus colegas, o prédio do INSS da Ivo do Prado, quando eu ainda era o coordenador-geral do sindicato, nós havíamos feito um laudo técnico, um engenheiro civil, que levantou que o prédio precisava de uma reforma urgentemente. Vejam, o prédio da Ivo do Prado, do INSS da Ivo do Prado, acima dele havia a chamada DataPrev, que é quem gere a parte de TI, a parte de informática do INSS. A DataPrev, ao perceber que o prédio estava carcomido, deteriorado e que oferecia risco, se retirou. A parte térreo do prédio, quem está é o INSS, a autarquia INSS. E nós alertamos. Recentemente, o atual coordenador, Joaquim Antônio, também contratou um novo laudo. Enviamos ao Ministério Público. Quando foi, há mais ou menos 15 dias atrás, no dia de sábado, despencou uma parte externa do reboco do prédio da DataPrev, que fica, obviamente, acima, o mesmo prédio do INSS, só que os andares acima. Esse reboco tocou em uma peça de madeira e ela caiu exatamente à noite no centro onde ficam as pessoas, no hall do INSS, para ser atendidas. Ou seja, no local onde há o maior fluxo de pessoas. Se fosse pelo dia,
alguém ia se ferir ou iria a óbito. O vereador Lucas Aribel ocupou a tribuna para falar sobre a necessidade de iniciativas e ações para a pessoa surda. Na semana em que se comemorou o Dia da Libras, né? Essa casa fez um papelão quando manteve um veto, né? Que falava justamente autorizando ao município a contratar intérprete. Bem na semana que comemorava o Dia da Libras. Mas vamos em frente. Então, vejam, gente, em São Paulo, essa ideia toda, a criação da Central de Interpretação de Libras, surgiu de um projeto de lei, atenção, de um projeto de lei de uma vereadora. Projeto de lei de uma vereadora que criou a Central de Libras. Engraçado que essa vereadora nem aparece aí, né? Ela não aparece. Falou o prefeito, falou o secretário, né? A pessoa responsável pela central, mas a vereadora não apareceu. Então, gente, não importa quem é o autor do projeto, não. Eu não quero saber, esse projeto pode ser de Isaac, de Bittencourt, de Lucas, de Emília, de Américo, de Palhaçoneca. O que importa é o benefício que vem para a sociedade. 10 minutos. Quanta pequenez, às vezes, a gente fica em um ambiente tão importante que é esse parlamento aqui, a gente se diminui quando a discussão gira em torno do autor do projeto. Se for da oposição, vamos barrar. Se for da situação, vamos dar um jeito para aprovar. Mesmo que o argumento que serve para um, às vezes, né, também serve para o outro, mas quando se quer, é por isso que eu disse ontem ao professor Bittencourt, que quando essa casa tem vontade política, aprova-se a propositura, independente das razões de possíveis vetos. Né? Nós já tivemos aqui alguns vetos sendo derrubados, vetos esses que traziam, Américo, as razões mesmas para o veto desse projeto aqui, que gera despesa, que não sei o que lá de orçamento e tal e coisa. Aí vem aquele copia e cola danado que ninguém aguenta. E é um desrespeito para essa casa. Quando a gente fala, tem gente que não gosta. O CM Agora fica por aqui. Acompanhe as sessões da Câmara Municipal de Aracaju ao vivo através do aplicativo TV Câmara Aracaju, disponível para as plataformas Android e iOS. Você também pode acompanhar o canal legislativo através do site aracaju.se.leg.br. Entre em contato conosco através do nosso e-mail tvcamara@aracaju.se.leg.br. A gente fica por aqui. Até mais!